Opa, tudo bem com vocês? Professor Fabrício, o seu facilitador. Como é que tá? Então vamos lá, vamos corrigir aqui mais uma prova hoje. Essa prova aqui, ó, do Instituto de Avaliação Nacional, IAN, né? Prova, banca que vai fazer uma prova grande ali na cidade de Mangaratiba, ali no Rio de Janeiro. Então vamos resolver aqui uma prova de 2024, uma prova recente aí de auditor de controle interno. É uma prova que destoa de todas as outras provas que eu já vi do Instituto IAN, tá? Geralmente as provas do Instituto IAN, desse IAN, referente à língua portuguesa, são provas relativamente fáceis. Essa prova aqui destoou bastante e vocês vão entender no decorrer daqui da correção, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Leia o texto e responda as questões seguintes. Três Rios. Três Rios é conhecido por sua natureza e prédios históricos. As atividades ao ar livre e os esportes radicais são atrações mais procuradas, como a prática de rafting no Rio Paraibuna. Lá, os turistas têm a oportunidade de descer 22 quilômetros entre 6 corredeiras. O ponto final de descida é no encontro dos rios Paraibuna, Paraíba do Sul e Piabanha, formando o único delta triplo fluvial da América Latina. Na região, ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. Além do rafting, o município oferece diversos atrativos, tanto na sede quanto no seu entorno, e ainda promove uma das melhores festas de carnaval do interior do estado. Vale a pena visitar a produção de cachaça local e experimentar as cervejas artesanais. Há ainda a gastronomia diversificada e rica produção de artesanato. A cidade também possui importantes patrimônios históricos, como a Ponte das Graças, o Coreto da Praça da Autonomia e o Teatro Celso Peçanha. Igrejas históricas como a Capela Nossa Senhora da Piedade e a Igreja de São Sebastião, construídas no século XIX e XX, respectivamente, são opções de passeio, tá? Então vamos aqui à questão número 1. De acordo com o texto, a prática de rafting no Rio Paraibuna é uma alusão ao que foi informada no período anterior. Então, eu costumo dizer assim, ó, em muitas provas, se você ficar procurando um erro crasso, talvez você se frustre. Então você tem que pensar a questão que esteja mais correta, vamos dizer assim, tá? Então, de acordo com o texto, a prática do rafting no Rio Paraibuna, ele faz uma alusão ao que foi informado no período anterior. Quando você vem aqui, ó, e coloca aqui, ó, o excerto é esse aqui, né, ó, como a prática de rafting no Rio Paraibuna. Ele está fazendo uma menção ao que foi dito anteriormente, tá? Mas esse não é o gabarito, tá bom? Esse não é o gabarito, porque vamos uma que você vai entender o porquê que o gabarito não é ele. É uma retificação ao que foi informado no período anterior. Ó, não é uma retificação. Existe uma diferença entre retificação e... Cadê? Peraí. Eu comprei uma luva para tentar melhorar a letra aqui, ó. Ratificação. Tá, qual que é a diferença? Faltou um C cedilha aqui, ó. Qual que é a diferença do re pro ra aqui, ó? Retificação, pense retífica. É que está consertando o que foi dito, está arrumando. Retífica não, onde você arruma o motor, conserta o motor. Ratifica já é diferente. Ratifica reafirma, confirma. Então ele não está consertando algo uma informação que ele deu. Ele não deu uma informação errada e aqui ele está corrigindo ela. Não, ele está ratificando. Então a B não pode ser. A B é uma questão, facilmente você elimina ela. Ela tem uma relação às atividades ao ar livre. Ó, a prática do rafting no Rio Paraibuna, que é o que está dizendo aqui, ó, a prática do rafting no Rio Paraibuna, ele tem uma relação às atividades ao ar livre e aos esportes radicais, né? Que são as atividades mais procuradas. E uma delas é o rafting no Rio Paraibuna, que é uma atividade ao ar livre, mas ela é mais ligada ao que? Aos esportes radicais, né? O ar livre, acredito eu que eles consideram mais outras coisas, assim, tá? Mas ela parcialmente, ela faz sim referência ao que foi dito anteriormente, as atividades ao ar livre, mas não é o gabarito também, tá? Não é nem o C
e nem o A, embora ambas as duas alternativas aqui elas têm alguma relação, sim, como foi dito anteriormente, no período anterior. Agora, o que acontece aqui, ó? A D é uma corroboração das atrações mais procuradas, né? Esse erro procuras aqui é um erro da banca, tá? A prova saiu assim, mas ele queria dizer procuradas, né? Então, é uma corroboração das atrações mais procuradas. Ó, a banca considerou ela o gabarito. Ó, as atividades ao ar livre e os esportes radicais são as atrações mais procuradas, como a prática de rafting, tá? Então, ela é uma corroboração das atividades, das atrações mais procuradas, e foi ela que foi considerada o gabarito, tá? Então não é uma questão assim, você fala as outras estão completamente erradas, é uma questão que gera até uma dúvida aí, tá bom? Mas a banca considerou a letra D de dado. 2. Na região ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada, tá? O advérbio presente no trecho exprime o advérbio ao qual ele se refere, esse ainda, tá? Embora na região é um adjunto adverbial de lugar, mas o advérbio aqui é o ainda. Ele exprime uma ideia do quê? De um passado já mencionado. Ele fala, não, se você voltar ao texto, ó, quer ver? Deixa eu dar um pause aqui para achar. Já achei, ó. Na região ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. Então ele está falando aqui que são várias, ó, começa desde aqui, ó, as atividades ao ar livre, prática do rafting, escalada, não sei o que, e ainda assim você é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. Ou seja, não é algo que foi dito num passado já mencionado. Pelo contrário, ele fala mais para frente, ó, um reforço, um aumento ou um incremento. Tá? Esse aqui é o gabarito. Ele fala lá no texto lá que ele faz as atividades ao ar livre, o rafting, e ainda ele é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. Ou seja, ele tem o advérbio aqui e depois disso que ele fala, não é algo anterior. Ele reforça que você faz aquilo, aumenta e incrementa. Além daquilo lá, ainda você faz rapel, tirolesa e escalada, tá? Modalização epistêmica, olha, é uma coisa assim, ó, difícil de você ver em prova. Isso aqui cai em questões de provas para professor de português, tá? Tá falando do valor discursivo aqui. Eu vou deixar ali uma explicação no primeiro comentário. Quase sempre eu costumo deixar dicas importantes que eu acho que vai ajudar as pessoas, porque corrigindo aqui eu não consigo dar uma aula de tudo, senão o vídeo fica muito extenso, tá? Ele tá falando aqui de alguns advérbios. O advérbio ainda, ele não tem essa modalização epistêmica, né? Que são advérbios assim sobre a avaliação sobre o valor de verdade do que diz no discurso, tá? Como afirmação, como dúvida, como limitação. Então seria um advérbio como certamente, talvez, um tipo de, geograficamente, tá? Mas eu vou deixar ali um texto explicativo ali que vai ajudar, tá? Exiguidade de tempo decorrido. O que é exiguidade? Coloca umas palavras difíceis, né? Que geralmente a gente fica meio perdido. Exiguidade significa exíguo, pequeno, escasso, a falta de tempo, né? Esse ainda aqui ele é um advérbio temporal, né? Que naquele mesmo tempo ainda é possível realizar isso. Então ele não tem referência como uma falta de tempo aqui, tá? Então não é essa também, nem essa. Então gabarito C. Questão número 3. Sobre o texto, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, ó, tem que se ligar aqui, ó, no incorreta. Ele quer a errada. A igreja de São Sebastião foi a pioneira no município. Olha, eu vou voltar aqui rapidamente no texto, ó. Ele vai falar aqui, é o único lugar que ele fala da igreja de São Sebastião. Quer ver, ó? Igrejas históricas como a Capela de Nossa Senhora da Piedade e a Igreja de São Sebastião, construídas no século XIX e século XX, respectivamente, são opções de passeio. Então ele vai falar aqui, ó, que elas são opções de passeio. Mas ela não fala que ela é a pioneira. Até fala que são dos séculos ali, né, 19 e 20, mas ele não fala ele não fala em pioneirismo nada não. Então, ó, essa aqui, ó, é incorreta. Isso aqui que ele fala, a Ponte Graças, o Coreto, o Teatro Celso Pestanha, são apenas alguns pontos importantes do patrimônio histórico. Isso aí tá lá embaixo no texto, tá correto. Ele quer incorreto. Carnaval é um dos atrativos turísticos do município, ele cita isso também no texto. As cidades
A cidade de Três Rios possui um delta triplo fluvial. Ele também tem essa afirmativa lá no texto, tá bom? Então, a incorreta é a A. Vamos aqui à questão número 4. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito diferente do presente nos demais trechos. Então, vamos lá. Como é que eu acho um sujeito? Você procura o verbo na oração, tá? Ele quer qual sujeito é diferente. Ou seja, você tem 4 alternativas, 3 sujeitos são iguais, semelhantes, e um é diferente. Então, vamos ver. Três Rios é conhecido por sua natureza e prédios históricos. Quem é conhecido, o que é conhecido por sua natureza e prédios históricos? Três Rios. Três Rios é uma cidade, né? Então, ó, Três Rios é conhecido por sua natureza. Isso aqui é um sujeito simples, tá? É um sujeito simples. Vamos ver a próxima. As atividades ao ar livre e os esportes radicais são as atrações mais procuradas, como a prática do rafting no Rio Paraibuna. Quais são as atrações mais procuradas? As atividades, ó, núcleo do sujeito, as atividades ao ar livre e os esportes radicais. Isso aqui, ó, você tem 2 núcleos de sujeito, ó. Você tem então um sujeito composto, ó. Um dos 2 aqui tá diferente. Então vamos ver a próxima aqui, ó. Além do rafting, o município oferece diversos atrativos, tanto na sede quanto no seu entorno. O que oferece diversos atrativos? O município. Sujeito simples, ó. Você perguntou pro verbo, você achou o sujeito. Quem oferece diversos atrativos? O município. Sujeito simples. Sujeito simples, sujeito simples. Provavelmente esse aqui seja o gabarito, né, ó. Vamos ver a última aqui, ó. A cidade também possui importantes patrimônios históricos. Quem possui importantes patrimônios históricos? A cidade. Então, ó, outro sujeito simples. Então, o gabarito B de bola, que é o único gabarito, o único sujeito composto, ok? Questão número 5. Lá os turistas têm a oportunidade de descer 22 km entre 6 corredeiras. O termo sublinhado é um elemento anafórico ou catafórico, né? Primeira coisa que você tem que saber, ó. Anafórico é um elemento que foi citado antes, ó. Pensa no anafórico, ó. Pega esse AN aqui, ó. Pensa ele a palavra antes, tá? Que é o caso aqui, ó. Lá os turistas têm a oportunidade de descer 22 km. Eu vou voltar no texto para você perceber que esse lá ele está retomando algo ali. Ó. Aqui, ó. Onde que eu tô? 22 km. Aqui, ó. Lá, né? Que é o lá, aqui, ó. Aqui no lá. Então vamos pegar antes aqui, ó. Cadê? Lá os turistas têm a oportunidade de descer 22 km. Mas aqui, ó, ele fala: as atividades ao ar livre e os esportes radicais são atrações mais procuradas, como a prática de rafting no Rio Paraibuna. Lá os turistas, lá o quê? O que é esse lá? Lá no Rio Paraibuna. Ó. Rio Paraibuna. Esse lá está retomando o Rio Paraibuna. Ou seja, ele está retomando um elemento que já foi dito antes. Ou seja, ele é anafórico. Ele está retomando o Rio Paraibuna. Vamos lá na questão? Então, ó, o termo é um elemento anafórico. Então, você já elimina o catafórico e você deixa o anafórico. Relacionado à prática de rafting? Não. Relacionado ao Rio Paraibuna? Sim. Ele está retomando o Rio Paraibuna, tá? Catafórico, gente, é algo que você vai dizer depois, tá? Por exemplo, assim, ó. Só desejo isto. Que seja feliz. Ó, vamos ver se eu escrevo. Vamos ver se eu escrevo aqui, ó. Só desejo isto. Isso aqui, ó. Isso aqui é um pronome, tá? 2 pontos. Que ele é um 2 pontos, hein? Que. Vou riscar isso aqui, ó. Seja feliz. Ó, esse A aqui tá meio separadão, né? Ó. Só desejo isso. Isso aqui é um elemento catafórico. Por quê? É um elemento que eu faço referência a algo que vai ser dito depois. Isso aqui, ó. Toda essa expressão aqui, ó. Isso é um elemento catafórico. Anafórico é um elemento que é dito antes. Esse lá aqui, que foi dito antes lá no Rio Paraibuna. Entenderam? Questão boa. Questão número 6. Questão número 6, ó, eu vou chamar o VAR. É questão de chamar o VAR, né? Vocês sabem o que é o VAR? O VAR é aquele vídeo para você revisar se foi pênalti, se não foi pênalti no futebol. Tô jogando aí, ó. Meu Corinthians tá jogando com o Flamengo aí. Eu sei que vocês são carioca.
Mas aqui é vai Corinthians, mas tá tudo certo. Vamos lá, ó. Na região ainda é possível realizar rapel tirolesa escalado. Mas ele quer aqui, ó, quem que tá grifado é possível, tá? Com base nas regras de acentuação gráfica, percebe-se que a palavra em destaque é considerada uma paroxítona. Então vamos dividir o possível e já explicar o que é uma paroxítona. Possível. Você tem que saber separar a sílaba. Então você separa a sílaba assim, ó. Quando a última sílaba tônica, sílaba forte, por exemplo, café, ó. Café. É a última sílaba que é a forte. Aqui, então, quando você tem a última sílaba forte, você tem uma oxítona. Quando você tem a penúltima, que é o caso aqui, está até acentuada, você tem uma paroxítona. Ele já está afirmando que isso aqui é uma paroxítona. E se fosse esta aqui, seria uma proparoxítona. Detalhe, toda proparoxítona recebe acento, tá? Vou repetir, toda proparoxítona recebe acento. Por exemplo, a palavra históricos é uma proparoxítona, porque ó, é a antepenúltima, separa a sílaba, ó, é sempre a antepenúltima sílaba que é forte, tá? Históricos. Então ela é uma proparoxítona, ela recebe acento, tá? Então não pode ser a A, porque ele está falando qual palavra recebe acento igual possível. Não pode ser históricos, porque históricos é uma proparoxítona. Municípios é uma paroxítona, certo? Ó, é a penúltima sílaba, você separa aqui, ó, é a penúltima sílaba tônica. Patrimônios também, ó, é a última sílaba que é a forte, tá vendo? Ó, vou separar aqui certinho, ó. É a penúltima, última, penúltima, última, penúltima. Tem até acento, ó, são paroxítonas. Essa palavra Paraíba, ela também é uma paroxítona. Porém, ela tem uma regra, isso aqui é um hiato, né? Então o pessoal vai se apegar, mas isso aqui é um hiato, mas ela está na penúltima sílaba, tá? Mas vamos eliminar ela, que ela é de uma regra diferente, vamos eliminar ela, mas ela também é uma paroxítona, hein? Mas e agora? É a B ou a C? Eles consideraram gabarito B, tá? A maior parte das pessoas do site questão, mas a maior parte errou essa questão, não concorda. A conclusão que eu chego, por quê? Essa aqui é paroxítona terminada em L. Existem as regras de acentuação, tem até uns mnemônicos assim, ó, li no chão, a paroxítona terminada em L recebe acento. Essa aqui não é terminada em L nem essa, são terminadas em ditongos crescentes, ó, as duas. Então, a conclusão que eu chego, por que ele deu B e não deu C? Porque aqui, ó, ela tem um acento agudo e aqui ela tem um acento agudo. Já na C ela tem um acento circunflexo, uma sonoridade mais fechada, patrimônios, municípios, mais aberto, entendeu? Então, acredito que foi isso aqui, mas na minha concepção e de todo mundo que eu vi ali, essa questão deveria ser anulada, mas eles consideraram o gabarito B de bola, tá bom? Questão número 7. Assinale a alternativa que apresenta incorretamente um comentário gramatical sobre o trecho do texto, tá? Então ele quer o que está errado. Lá os turistas têm a oportunidade de descer 22 km. O verbo ter é acentuado por concordar com o turista? Sim. Quem tem a oportunidade de descer 22 km? Os turistas. Se o sujeito, ó, os turistas não está no plural, ó, os turistas, o verbo também tem que estar no plural. Então, ó, tem, assim, ó, ele tem, eles têm, entendeu? Então ele está correto, tá? Se fosse o turista, não poderia ter esse acento circunflexo. Então ele está certo, tá bom? Então não pode ser porque ele quer errada. Vale a pena visitar a produção de cachaça local. Vale a pena não há ocorrência de crase, visto que o verbo valer é transitivo direto e não demanda uso de preposição. O que é um verbo transitivo direto? O verbo comer. Eu como bolo, comida, etc. Para falar, o complemento, o objeto direto, no caso aqui, ele não precisa de uma ponte, ele não precisa de preposição, tá? E por que eu estou falando isso? Porque a crase é a preposição, quando você tem a preposição a mais o artigo a. Se o verbo é transitivo direto, ele não precisa desse primeiro a, ele não precisa de preposição, igual esse aqui, ó. Então, vale a pena
não precisa de preposição, que nem ele está dizendo. Por isso ele realmente não tem crase, então está correta. Tá? Ele quer incorreta. O município oferece diversos atrativos, tanto na sede quanto no seu entorno. Tanto quanto é uma locução comparativa. Tanto quanto é uma locução comparativa, beleza. E pode ser substituída por tanto como. Então ficaria assim, o município oferece diversos atrativos, tanto na sede como no seu entorno. Ficaria correto. A afirmação aqui está correta. Então, vamos lá? Por que que é a D? Gabarito D. Formando o único delta triplo fluvial da América Latina, o uso do gerúndio. O que é gerúndio? Essa terminação verbal aqui, ó, NDO. Formando, falando, comendo, fazendo, tá? Isso aqui é o chamado gerúndio. O uso do gerúndio ligado ao auxiliar indica ação durativa, tá? Ele está falando que o uso do gerúndio ligado ao auxiliar indica ação durativa. Só que aqui no formando, eu vou voltar lá no texto, ó. Ele fala que ligado ao auxiliar, que é um verbo auxiliar. Quando você tem dois verbos, você tem uma locução verbal. Então, por exemplo, aqui, ó. Deve haver. Esse verbo aqui é o principal e esse aqui, o deve aqui é auxiliar, tá? Então, formando, ele tem que ter um verbo antes aqui, que eu uso do gerúndio ligado ao auxiliar na indicação durativa. Só que aqui ele não tem um verbo auxiliar, quer ver? Eu vou mostrar lá para vocês, ó. Ixi, agora eu vou dar um pause para achar aqui, ó. Pessoal, eu dei um pause aqui, eu me perdi. Eu gravei tudo pausado. Vamos ver, na hora da edição ali. Eu não vou editar, eu vou dar uma pequena editada, só uma pausa ali. Vamos ver. Eu tava procurando o verbo auxiliar do formando, né? Achei a palavra formando, que é o gerúndio, e não tem um verbo auxiliar, tá vendo? Ó, Paraíba do Sul e Piabanha formando o único delta. E ele fala lá na questão número 7, né? Tá vendo? Eu já até escrevi um monte de coisa aqui, ó. Formando, ó, o uso do gerúndio ligado ao auxiliar indica ação durativa. Só que ele não tem um auxiliar, né? Aí eu expliquei aqui, eu não sei se saiu, depois eu vejo. Deve haver, né? Isso aqui é uma locução verbal. Então deveria estar junto com formando um outro verbo, né? O primeiro verbo aqui, o haver, seria o verbo principal, e o deve seria o verbo auxiliar, tá? Então essa afirmação aqui, ela não é verdadeira, tá? Mas eu vou agora tá gravando tudo, eu vou deixar para vocês, nos comentários, dicas importantes, as coisas mais mastigadas, as coisas mais complexas, porque aqui é somente uma correção de prova, não dá para entrar em todos os assuntos mais complexos que demanda muito tempo. Tá? Como eu disse lá, eu sou o seu facilitador, eu vou deixar lá no primeiro comentário dicas importantes, essas coisas mais complexas, tá? Então eu vou deixar ali sobre o gerúndio ali, eu vou deixar também lá o da modalização lá, epistêmica. Então, vamos continuando. Questão número 8. A cidade também possui importantes patrimônios históricos, como a Ponte das Graças, o Coreto da Praça da Autonomia e o Teatro Celso Peçanha. Morfologicamente, como no trecho acima, caracteriza-se por ser, olha, morfologicamente, o como, geralmente ele é uma conjunção, geralmente, tá? E ele, agora aqui, tem algumas que nem, por exemplo, já vou no gabarito, é uma preposição acidental. Existem as preposições essenciais, que são as mais famosas, ó, de, para, com, até, sobre, etc. Tem mais um tanto aí. Existem as preposições acidentais, algumas palavras que naturalmente elas não são preposições, mas dependendo do contexto ela se torna uma preposição. E é o caso aqui do como, tá? É uma questão muito difícil essa questão, tá? Ela é uma questão bem complexa, né? Ela não é uma questão simples, ela é uma questão que vai separar as crianças dos adultos, tá? Então, ó, porque geralmente o que, o se,
o como, tem outras palavras, são preposições acidentais, mas o como, ela não é muito utilizada, não é muito comum utilizar. Então aqui, ó, a maioria das pessoas do site de questões acharam que é conjunção, então lá brigando lá, não, isso aqui é uma conjunção, mas ela não é não, viu? Ela é uma preposição acidental mesmo, tá? Eu vou mostrar, eu vou deixar aqui também no primeiro Dicas Importantes, eu vou mostrar ali um trecho da gramática do Pestana que eu retirei, que explica muito bem isso aqui, mas até lendo você vai achar difícil de entender, tá? Mas é isso. Então eu vou deixar lá, não é um pronome relativo, ó, tá relativo aqui porque a banca errou, é relativo. Não é um pronome relativo, não retoma nada, não é um advérbio que não exprime circunstância de nada. Você ficaria na dúvida aqui entre conjunção e preposição, tá? E ela é uma preposição acidental, tá bom? Então vamos continuando aqui. Questão número 9, questão difícil, viu? Bem difícil. Essa questão aqui, ó, é essa 9, por isso que eu vou pôr na capa. Prova com questões difíceis, não é uma prova fácil. Ela difere muito das outras provas da IAN, muito. Então vamos ler. Tanto na sede quanto no seu entorno, e ainda promove uma das melhores festas de carnaval do interior do estado. A vírgula antes da conjunção e pode ser justificada pelo fato de separar predicativos do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? Por exemplo, assim, ó. A moça é bonita. Tá? Um exemplo. Quando você tem um verbo de ligação aqui, ó. Isso aqui é o sujeito. E o que se fala do sujeito é o predicativo do sujeito. Bonita. Esse e aqui não tem predicativo do sujeito nenhum aqui, tá? Então, não é para separar predicativo do sujeito deslocado, não tem nada a ver. Marcar a elipse de um verbo? Não, isso aqui não é para marcar a elipse de um verbo, tá bom? Ó, eu dei um pause para escrever aqui, porque eu sou muito ruim de escrever com essa caneta aqui, ó. Eles querem comida. Aqui é um ponto e vírgula, tá? Aí, ó, essa ponto e vírgula tá omitindo um verbo aqui, ó. Eles querem comida, nós queremos arte, tá vendo? Nós queremos, vírgula, queremos arte. Essa vírgula aqui é para omitir um verbo, tá vendo aqui, ó? Marca a elipse de um verbo. Não é esse caso aqui, ó. Esse aqui é um exemplo disso aqui, ó. Eles querem comida, vírgula. Nós, vírgula. Essa vírgula aqui, ó, está omitindo o verbo. É uma elipse isso aqui, ó. Omitindo um verbo. Ó. Nós queremos arte, mas ao invés de escrever queremos, colocamos uma vírgula, então não é. Explicitar orações com sujeitos diferentes, muita gente achou que era isso, tá? Quando você tem uma vírgula antes do e, que é o caso aqui, cadê? Geralmente quando você tem sujeitos diferentes, isso é uma vírgula facultativa, mas não é o caso aqui, eu vou provar para vocês, mas por que eu falo que é capciosa? Se você pegar esse excerto daqui para frente, você fica meio perdido com essa vírgula aqui, né? Agora você tem que ir lá no texto, que aí vai fazer sentido, ó. Explicitar com sujeito diferente não é. Separar adjunto adverbial deslocado, sim, é o gabarito. Eu já vou marcar aqui, antes de eu ir lá, que eu já mostro as duas coisas de uma vez só, tá? Por que é separar adjunto adverbial deslocado, ó? Sujeito, verbos e complementos. A ordem natural, canônica de uma frase, de uma oração, é começar pelo sujeito, depois ter o verbo e depois ter os seus complementos. Então, quando você tem no meio do caminho um complemento, né, que ele deveria estar no final da oração, se ele for acima de 3 palavras, geralmente acima de 3 palavras, você intercala por vírgula, tá? Então, é o caso aqui. Aí eu vou mostrar lá, vai ficar mais fácil. Espera aí. Aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó. Essa vírgula aqui, ó. Cadê? Essa vírgula aqui que ele tá marcando lá, né, ó. Ele começa daqui com reticências para trás, né? Só que o negócio começa aqui, ó. Nem preciso de eu ler o adjunto aqui, ó. O município oferece diversos atrativos, vírgula, tanto na sede quanto no seu entorno. E ainda promove uma das melhores festas de carnaval do interior do estado. Então, essa vírgula aqui, que é onde ele... que é a que fala... Não, a vírgula lá que ele põe lá na questão é essa, né, ó. Ela não está separando sujeitos diferentes. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Quem que promove uma das melhores festas de carnaval do interior do estado?
o município, tá? Esse é o sujeito desse verbo aqui, beleza? Então, vamos ver se essa vírgula então separa sujeitos diferentes. Quem oferece diversos atrativos? O município. Percebe que é o mesmo sujeito? Então essa vírgula ela não serve para separar sujeitos diferentes. Muita gente pensou que era isso. Porque você olha só aquele pedaço lá, você tem que vir aqui do texto, tá? Por que que ela é um adjunto adverbial deslocado? Porque aqui, ó, o município. Quando você tem um adjunto adverbial deslocado, se você retirar ele da oração, você vai perceber que ela continua tendo sentido. Então eu vou retirar tudo isso aqui, ó. Essa primeira vírgula, até a vírgula ali que começa lá a questão, ó. Vou retirar tudo isso aqui que está grifado aqui, beleza? Ó. O município oferece diversos atrativos e ainda promove uma das melhores festas de carnaval do interior do estado. Você percebeu que continua tendo sentido? Porque isso aqui é um adjunto adverbial. Como ele deveria estar no final da oração, na ordem canônica, mas ele está no meio, ele está intercalado por vírgulas. Então essa primeira vírgula aqui, que é a que mostra lá a questão, ela só existe porque existe uma antes, que é essa aqui, ó. Só que lá na questão você não consegue ver isso. Entendeu ou não? Diz aí no comentário se você entendeu ou não. Se você não entendeu ou não, depois eu tento explicar de novo. Faço um short explicando só ela, mas eu acho que vocês entenderam, tá? Vou mostrar ela lá de novo. Vamos lá na 9, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa vírgula aqui, que é aquele pergunta, tá vendo? A conjunção E, que é essa aqui, ó, vírgula antes do E, ela só existe porque existe uma vírgula aqui, ó. Mas não, aqui não mostra, mas mostra lá. Isso tudo aqui é um adjunto adverbial deslocado. Ele deveria estar no final da oração, tá? E ainda promove nas melhores festas de carnaval do interior do estado, tanto na sede quanto no seu entorno. Ele poderia estar aqui no final, mas como ele está antes, ele está intercalado por vírgulas. Por isso, ele é o gabarito, tá bom? Questão número 10. Questão número 10 é uma questão também capciosa. Cara, bem criativo esse cara que fez essa prova. Vamos falar a verdade, vamos dar o crédito. O cara é diferenciado. Tirando aquela questão número 6 ali, que pra mim aquilo ali tá errado, vamos nessa aqui. Mas passou, viu? Aquela questão passou, o gabarito é aquele lá. Há ainda gastronomia diversificada e rica produção de artesanato. Assinale a alternativa que ao reescrever o trecho acima acarreta um intercâmbio de sentido, mas está em conformidade com a norma gramatical. Então ele dá uma afirmação que ele quer que ao você reescrever tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, tá, daqui até aqui, ele vai mudar o sentido, ó, acarreta um intercâmbio de sentido, ó, uma mudança de sentido, mas isso continua em conformidade com a norma gramatical, ou seja, você não pode ter um desvio de padrão na norma gramatical, você não pode ter erro de concordância, de nada aqui, mas vai ter uma mudança de sentido. É isso que ele está perguntando, você tem que se atentar a esse comando. Se você não se atentar a esse comando, você vai errar, assim como a maioria das pessoas erraram essa questão. Então vamos lá? Existem gastronomia diversificada, não obstante rica produção de artesanato. Aqui na A, você tem um erro de concordância. Existem gastronomia? Não. Gastronomia existe, não existem, tá? Então aqui tem um erro de concordância. Ele quer que mantenha a conformidade na norma gramatical, tá? Então a não pode ser porque tem um erro de concordância. Vamos voltar aqui. Há ainda gastronomia diversificada, bem como rica em produção de artesanato. Olha, ela está toda certa. O que tem de diferente aqui? A conjunção. Aqui você tem uma locução bem como, ela tem também valor aditivo. Ela tem uma gastronomia diversificada, bem como também tem uma rica produção de artesanato. Aqui tem o E, ela tem ainda uma gastronomia diversificada e rica produção de artesanato. Tem o mesmo sentido, bem como e o E, os dois têm valor aditivos, tá? Então ela não tem nenhum erro de concordância, de nada aqui. E ela tem uma conjunção diferente, uma locução conjuntiva aqui, porém as duas são de adição, então não é essa, ele quer, aqui tem uma mudança de sentido, e não teve mudança de sentido, porque isso aqui também é aditivo, significa a mesma coisa que isso aqui, tá? Então não é isso que o examinador procura. Há também gastronomia diversificada, mas, ó, se tivesse só o mas, aí você decorou, né, as conjunções, eu falo para as pessoas decorarem, mas cuidado, porque mas, porém, entretanto, todavia,
mas é uma conjunção adversativa. Ela não é aditiva como E. Aí você fala, ah, então é essa. Não, calma, calma. Seu facilitador vai te ajudar aqui, ó. Há também gastronomia diversificada, mas também. O mas também, essa dupla aqui, ó, esse Bebeto e Romário junto aqui, ó, ela tem valor aditivo, tá? Então uma coisa é o mas sozinho, ó. Eu ia à prova, mas choveu, tá? Esse mas é adversativo. Agora, assim, ó, tem gastronomia diversificada, mas também rica produção de artesanato, ela tem isso, mas também tem aquilo, ou seja, isso aqui também está adicionando, mas também é aditivo, então não tem erro nenhum e tem e também tem uma conjunção aditiva, que é igual a, essa é E, mas o mas também tem o mesmo sentido, então não pode ser a C. Agora essa, ainda existe gastronomia diversificada. Conquanto, ó, conquanto não pode, porque conquanto é uma conjunção concessiva, né? Igual embora, igual outras aqui, não tem valor aditivo. Conquanto rica a produção de artesanato, ela não tem erro de concordância, ela não tem nada, porém ela tem uma mudança de sentido, porque aqui ela é concessiva e não aditiva, significa tem outro sentido a oração. Então, ó, gabarito D. Então eu vou deixar lá no primeiro comentário as dicas importantes. É uma prova bem mais complexa que todas as outras da IAN. Então eu quero ajudá-los, né? Eu vou gravar outras provas da IAN, vocês vão perceber a diferença dessa prova para as outras. Essa foi muito mais difícil. Então você tem que se preparar para a prova, mas se prepara para a guerra também. Pode vir uma prova muito fácil, porém pode vir uma dessa, tá bom? Então curte, comenta, compartilha. Você me ajuda e eu te ajudo, tá bom? Um abraço.